boa noite. Boa noite, estamos de volta com mais uma live das terças-feiras, né? O nosso encontro semanal para falar de saúde, emagrecimento, rejuvenescimento e aqueles hábitos todos que a gente sabe que são os pilares da nossa vida, né, com qualidade. É isso, gente. A gente fala muito sobre, né, envelhecer com saúde, porque isso hoje está mais do que provado do ponto de vista científico e eu mesmo, né, acompanho muitos pacientes que não parecem ter. Hoje mesmo eu atendi uma paciente minha que tem 70 anos e toda vez que ela fala que tem 70 anos eu mando ela, para de falar isso, para de falar baixo, tira esse mindset da sua cabeça, porque a sua idade biológica não é 70 anos, porque ela tem uma cabeça excelente, ela tem um astral excelente, ela tem uma energia excelente, ela fisicamente ela não parece ter 70 anos. Então, é assim, é um número que tem no BI, como a gente diz aqui em Portugal, no bilhete de identidade dela, nada mais do que isso. Ela é uma pessoa que biologicamente, e com certeza, um dia até posso propor ela fazer aquele teste, né, para a gente ver a nossa idade dos telômeros, que é aquele pedacinho do nosso cromossoma que mais ou menos, né, prediz a nossa idade biológica, e eu tenho vontade de fazer nela. Assim como eu vou fazer minha, mas eu também não me preocupo muito com números, eu me preocupo como eu me sinto, né, nesse mundo, e graças a Deus eu me sinto muito bem e espero que todas as pessoas que me acompanhem e que assistam as minhas lives, porque as lives são muito para isso, né, para elucidar as pessoas em relação à saúde e envelhecimento. É aquela frase que eu falo muito, gente, envelhecer é inexorável, ficar velho é opcional, tá bem? Todo mundo vai ter que envelhecer, isso daí né, faz parte da vida, o tempo passa e passa rápido, só que ficar velho é uma coisa que é uma opção de cada um. Ficar velho é aquela pessoa que fica cheia de doenças, né, que só pensa nisso e nas dores que sente, né, e nas incapacidades que começa a apresentar, e já fica chata, né, aquela pessoa que só fica reclamando da vida, só com recordações, deixa de ter aspirações, e ninguém quer isso. As pessoas querem envelhecer, morrerem jovens o mais tarde possível. Essa frase também é maravilhosa porque é mesmo isso. É você funcionar igual uma lâmpada, que você tá ótimo até o último segundo e depois você apaga e acabou, né, a sua existência. Assim tem que ser. Aquelas pessoas que passam anos e anos e anos, né, por problemas crônicos, né, 20 anos numa cama, 30 anos com uma doença grave, etc. Isso realmente é um envelhecimento que hoje a gente mais do que nunca sabe que pode ser evitado. Você pode ter um envelhecimento saudável, tá bem? E isso é uma série de pilares que é o que a gente fala aqui toda semana, tá bem, gente? São pilares que eu poderia falar de uma forma muito mais, né, elaborada, de uma forma científica, mas fica chato e fica muitas vezes incompreensível, né? A gente já sabe hoje na medicina, né, os pilares que determinam se a gente vai ter o nosso corpo otimizado ou então o nosso corpo favorável a um envelhecimento desses que eu falei, né, que gere doenças, né? Os pilares principais chamam-se oxidação, inflamação, glicação, submetilação e função mitocondrial. Vou repetir: oxidação, inflamação, glicação, submetilação e função mitocondrial. Falei complexo, mas isso é o que a ciência já sabe que faz o nosso corpo envelhecer mais rápido. E todos esses pilares a gente consegue retardar a partir de hábitos de vida. E é o que a gente vai falando aqui. Aí eu falo de uma forma mais lúdica, né? De uma forma que muitas vezes até parece que é muito simples, né? Muito tosca, mas é uma forma que a gente consegue otimizar esses pilares. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala de atividade física, um dos grandes pilares é exercitar, né? Atividade física é um pilar que promove uma renovação, né, de muitas dessas vias favoráveis ao nosso envelhecimento saudável, né? Atividade física, a gente sabe, aumenta a biogênese mitocondrial, a função da nossa mitocôndria, que a nossa mitocôndria é o nosso dinheiro, né? É o que nos produz o nosso ATP, que é a nossa moeda. Você precisa de ATP para tudo, para regenerar uma célula, né? Para você fazer funcionar o seu coração, para você fazer o seu neurônio funcionar. Então a gente tem que ter a nossa casa de câmbio, né? A nossa casa da moeda ali produzindo dinheiro o tempo todo até o final da nossa vida. Para isso a gente precisa ter muitas mitocôndrias. A função mitocondrial é otimizada com a atividade física. E quanto maior a intensidade dessa atividade física, melhor é a nossa biogênese mitocondrial. Por isso que a gente fala, né? Exercício físico participa de vários desses pilares, né? Melhora a glicação, diminui a nossa inflamação, melhora a nossa capacidade antioxidante, então melhora a oxidação.
melhora muito a função mitocondrial, entendeu, gente? Então é assim, a gente fala de uma forma lúdica coisas que hoje cientificamente estão comprovadas. Deu para entender? Então quando eu falo, por exemplo, tem a cabeça de um jovem, né? Se você é velho, ande com pessoas mais jovens. Se você é jovem, ande com pessoas mais velhas. Isto é um equilíbrio da vida, sabia disso? Porque se você é jovem, se você está iniciando a sua vida, você não precisa cometer todos os erros, né, para aprender, né, como viver. Você pode pegar muito da experiência das pessoas com mais idade. Então você amadurece muito, melhora muito a sua qualidade de vida se você pegar a experiência de... Eu hoje sei muito mais, né, de vida e de saúde do que há 20 anos atrás, quando eu estava saindo da faculdade, etc. É óbvio, a experiência me deu esse conhecimento e eu passo esse conhecimento para muitas pessoas. Então a troca de conhecimentos é fundamental e às vezes, né, muitas vezes as pessoas mais velhas têm esse conhecimento e a gente deve usufruir disso. Por isso que eu falo, os jovens devem ter contato com pessoas mais velhas e os velhos têm que ter contato com pessoas mais novas. Por quê? Você não pode viver cercado de pessoas que falam: ah, eu já estou muito velho, ah, eu já não tenho idade para isso, ah, mas me dói tudo, ah, sabe quantos remédios agora eu estou tomando? Pelo amor de Deus, isso não é conversa. Você não tem que ter essa conversa, tem que ter a conversa de, pô, hoje o dia tá maravilhoso, o que a gente vai fazer hoje? Olha, hoje eu treinei 2 horas, hoje não sei o quê. É ter o mindset de uma pessoa jovem. Isto faz você rejuvenescer, mais que comprovado. Deu para entender, gente? Então esses são os pilares. Falei exercício físico, falei do mindset jovem. A gente podia falar aqui do que eu falo muito agora em live, chama-se conexão. A gente tem que se conectar com o outro, tem que se conectar com a natureza, né? O ser humano, ele tem essa herança, né, antropológica de conexão com a nossa terra e a gente está perdendo isso, vivendo dentro de caixinhas o tempo todo com luz artificial, o tempo todo com comida de plástico e a gente não pode, a gente tem que conectar com a terra, conectar com as nossas essências, com a nossa raiz. Eu mando as pessoas todas assistir o filme Avatar. O filme Avatar, ele passa de forma metafórica uma imagem maravilhosa, né? Aquelas pessoas com aquelas tranças coladas na terra e todas as pessoas se comunicando como se fosse uma raiz de uma árvore, né? A raiz da árvore, ela é a personificação disso que a gente fala de conexão, né? A raiz está toda lá, né? Intrincada na terra e é dali que a árvore tira toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua comida e isso é fantástico, né? Então a gente tem que lembrar sempre dessa coisa da conexão também quando a gente fala em rejuvenescimento, né? E é isso, são esses pilares todos, né? O pilar da alimentação está muito ligado com o pilar da conexão com a terra, né? Porque a gente tem que comer comidas da terra, comidas naturais. Parar isso daí, Dr. Rodrigo não é radical com nada, né? Eu não tem nenhum radicalismo, você sabe que eu não sou apologista de nenhuma dieta radical, dieta cetogênica, o veganismo. Não, eu acho que a gente tem que ter equilíbrio como tudo na vida. Equilíbrio é uma palavra-chave, né, na saúde, né, na minha concepção de saúde. Agora, perdi o raciocínio que eu queria falar. Hã? Perdi o raciocínio que eu ia falar. Eu ia falar uma coisa. Não, eu estava falando que eu não sou radical com nada, mas pronto, esqueci o que eu ia falar. Esquece, gente. Paciência, eu vou falar outra coisa. Vou falar o que eu vou falar hoje na live. Depois, daqui a pouco, eu me lembro o que eu vou fazer isso. Agitado, né, toda a vida. Não, eu estava falando de alimentação, né, que a gente... a alimentação, que a gente se liga com a terra, né? E isso daí, uma das coisas que eu sou muito radical, não sou radical com nada, mas uma das coisas que eu sou muito radical é em relação à alimentação com produtos processados. Isto não existe, gente. Pare de comer comida de plástico. Comam comida verdadeira. E aí você pode comer o que você quiser. Tá bem? Mas desde que veio da natureza da forma mais natural, né, mais orgânica, mais biológica possível. E isto para mim é um pilar, porque eu vejo que a grande maioria das doenças das pessoas acontecem porque elas ficam dando trabalho para o corpo a partir da alimentação. A alimentação, ela tem por princípio você nutrir o seu corpo para ajudar ele a funcionar bem. Então você dá nutrientes, vitaminas para o seu fígado metabolizar melhor, que é a função dele. Você dá nutrientes para o seu cérebro trabalhar melhor, né, nas conexões nervosas. E o que as pessoas colocam hoje? Alimentos vazios que inflamam o corpo. Então dão trabalho para o sistema imunológico, dão trabalho para o fígado, para ele detoxicar. Então é o contrário. Você, em vez de dar uma coisa para ajudar, você dá uma coisa que atrapalha. Ou seja, é muito melhor não comer
quando a gente fala de jejum, né, e fazer intervalos de alimentação, hoje eu fiquei 24 horas em jejum, jantei agora um pratão de salada com tofu, que aliás o tofu foi muito polêmico, né, que eu falei na live passada, por isso que eu acho que uma das principais funções minhas aqui enquanto médico que estuda muito essa área é desmistificar, né, desmistificar esse bando de dogmas que existe na sociedade são totalmente errados, né? Que aí a metade das pessoas fala, doutor, eu ouvi falar que soja é a pior coisa que eu posso colocar para dentro do meu corpo, etc. Ah, porque soja vai dar cancro de mama e próstata. Eu atendo todas as semanas mulheres com cancro de mama e homens com cancro de próstata, história, etc, etc. Todas as semanas. Eu não conheço nenhum desses que come tofu. Todos são comedores de carne, comedores de enlatados, comedores de embutidos. Então esquece esse paradigma, porque eu tenho certeza que se eu morasse no Japão, a minha incidência de pacientes diariamente com cancros, principalmente esses cancros de foro hormonal, né, seria menor, como é, né, que a gente vê as estatísticas, mas as pessoas têm esses dogmas errados e enfim. Meu prato hoje foi 2/3 do prato verdes, né, e um pouquinho de tofu refogado que a Suzana fez, ficou maravilhoso, que ela falou que ia dar receita e não deu receita para ninguém, o pessoal todo perguntando como é que era o tofu da Su, e pronto. Olha lá, experimentei o tofu e gostei. Joyce, o tofu é maravilhoso, é um simples, tranquilo, saudável, tofu orgânico, excelente para a saúde, etc. Mas o que a gente estava falando? Então, muitas vezes, em vez de você colocar o alimento ruim, se você não tem um tofu ou um verde para comer, não coma nada, deixa o seu corpo ficar em repouso, ele se vira em relação a isso, e muitas vezes o que ele vai fazer é aquele mecanismo de reciclagem, né? Ele pega restos celulares, joga para dentro do lisossoma, que é um incinerador que a gente tem, e faz parte daquele processo de autofagia e renovação, né, celular. Então, gente, não comer é um equilíbrio da vida. Você coma quando tem coisa saudável, quando deve comer, e você não coma em alguns momentos que é para o seu corpo se reparar. A gente, o ser humano, ele tem um chip dentro dele de vamos comer o máximo possível de calorias, vamos comer aquele donut, né, que é cheio de açúcar, cheio de óleo, cheio de gordura, cheio de energia condensada, né? Muitas calorias dentro daquela bolinha. Por quê? Porque o nosso corpo ele vivia num mundo de escassez. Então a gente tem o chipzinho de buscar excesso de densidade calórica, né? Excesso de calorias para a gente armazenar para o mundo que não tinha comida o tempo todo. Só que hoje a gente tem que trabalhar com esse chip no mundo de abundância. Então a gente tem que ter o autocontrole, o mindset para não ficar comendo tudo o tempo todo, porque isto acaba com a saúde de uma pessoa. Deu receitas? Não deu receita nenhuma, é fogo ela. Tá guardando esse tofu só para ela. Bom, gente, então é assim, na live de hoje, mais uma vez, como eu tenho feito, eu vou responder algumas perguntas aqui do pessoal do MES, e algumas perguntas também das pessoas que me assistem. Alguém quiser escrever daqui a algum tempo alguma pergunta, eu respondo, tá bom? Só queria dar esse toque assim sobre envelhecimento, que a gente fala muito e que é realmente mais simples do que a gente imagina, gente. A gente consegue ter uma qualidade de vida, uma vida plena, cheia de energia, só depende da gente e do quanto a gente faz a nossa poupança, né, ao longo da vida. É aquela pessoa que gasta dinheiro a vida inteira, o tempo todo, e depois quer ter uma reforma, né, uma aposentadoria tranquila. Não pode, né? Se você plantar a vida inteira coisas ruins, você vai colher coisa ruim. Então você tem que, ao longo da sua vida, colocar bons hábitos, aquilo que eu falo. Hábito bom é para meter dentro da sua vida, e hábito ruim é para tirar. Entendeu? É tirar hábitos ruins e colocar hábitos bons. Aos poucos vai fazendo isso e você vai entrando numa harmonia e você vai tendo uma vida super saudável. Pronto, Carol, assistiu. Bom, vamos lá então. Perguntas do MES que eu tenho aqui ainda anotadas que eu não tive ainda tempo de responder. Maria João Matos, do MES. Beijinho, Maria João. Obrigado pela confiança lá no método emagrecimento saudável. Tem um hábito estranho, tá bem? Para quem sabe, o método eu vou fazer uma nova maratona agora em abril, tá bem? E para todos que quiserem depois, acho que as inscrições ainda não estão abertas, mas é uma aula totalmente diferente, totalmente nova, bem interativa. Vou fazer uma aula assim bem lúdica, bem cheia de metáforas para as pessoas assistirem e
e ser uma coisa divertida, né? Para não ser nada maçante como uma aula, etc. Mas vai ser super legal. Bom, Maria João Matos, tem um hábito estranho, 3 pontinhos, mas que dura há muitos anos. Tomo a pílula em jejum, sem água, e faço assim desde na hora que me levanto. Doutor, será melhor tomar essa pílula na janela da alimentação ou isto é indiferente? Obrigado. Maria João, do meu coração, até rimou, pílula anticoncepcional é uma coisa que não entra na minha cabeça, tá bem? Eu estudo hormônios todos os dias, sei o quanto é importante a gente ter a nossa orquestra hormonal, diríamos assim, que são os nossos hormônios todos, né, que funcionam mesmo como se fosse uma orquestra. Um hormônio está muito relacionado com o outro e quando todos funcionam em harmonia, o seu corpo está hormonalmente equilibrado. E quando você coloca uma pílula anticoncepcional dentro do seu corpo, você altera a sua fisiologia completamente. Eu nunca vi uma mulher completamente equilibrada usando pílula anticoncepcional. Tem umas mulheres que elas conseguem conviver com a pílula sem muitos problemas. Ponto. Ninguém vive bem com pílula anticoncepcional. Eu nunca vi uma paciente normal usando pílula anticoncepcional. E outros métodos de hormônios sintéticos, né, hormônios artificiais colocados para dentro do corpo. Você imagina, a natureza, ela fez tudo tão perfeito, nós somos tão perfeitos, né? E a mulher é tão perfeita, é tão linda a fisiologia hormonal feminina, em que existe um órgão, que é o órgão mais otimista do corpo da mulher, chama-se útero. O útero todos os meses se prepara para uma festa que vai acontecer quando chegar o ovo, né? E vai ter ali o útero preparado para aquele ovo chegar e ser fecundado e fazer uma vida, etc. E todos os meses o útero se prepara, né? Proliferando o endométrio, na primeira metade do ciclo, toda aquela dinâmica hormonal dada principalmente pelo estrogênio para a espera do ovo. E o ovo não chega na grande maioria dos meses, e aí pronto, chega a progesterona para falar, olha, acabou a festa, vamos todo mundo embora, não veio o ovo, quem sabe mês que vem a gente consegue. E no mês que vem acontece a mesma coisa e é a fisiologia mais linda que existe, né? Do útero à espera de um ovinho que não chega e ele se prepara. O que a mulher acontece? Quando a mulher ela toma um anticoncepcional, ela mexe com todos esses hormônios. Ela mexe com o estrogênio, ela mexe com a progesterona, né? Dando muitas vezes um progestágeno numa dose muito alta que faz a supressão da própria progesterona da mulher. Ela mexe com a testosterona e muito. A diminuição da libido em mulheres que tomam pílula anticoncepcional, e se tem alguma mulher alguma que se conheça, alguém que tem uma pílula anticoncepcional, manda essa live agora, que eu vou falar um pouco de pílula, porque a Maria João agora, minha aluna, ela precisa ouvir essas coisas, né? Vai ser muito difícil equilibrar o corpo dela e ela atingir os objetivos que ela queira usando pílula anticoncepcional, porque infelizmente, isso é uma das coisas que eu sou radical, não existe você ter uma harmonia, um equilíbrio hormonal usando um hormônio sintético que vai fazer uma supressão, né, da sua ovulação, né, e por isso o nome é anovulatório, né, a partir de uma alta concentração de hormônios sintéticos no corpo da mulher. Isso desregula tudo, tá bem? E aqui eu podia ficar horas falando sobre todas as vias metabólicas e fisiológicas que fazem com que haja essa desregulação. Mas, por exemplo, uma das coisas mais comuns que acontecem, né, é a perda de libido da mulher que está usando uma pílula anticoncepcional. E por que isso acontece? Porque a gente tem um órgão dentro do nosso corpo, que eu falo muito, é o nosso anjo protetor, né? É o nosso santo, o anjo da guarda, né? O nosso santo padroeiro, chama-se fígado. O fígado é um órgão com alta capacidade de proteção do nosso corpo a partir de produção de enzimas, né, de proteínas, imunoglobulinas e etc. Proteínas produzidas pelo fígado num contexto de proteção. Quando o corpo começa a perceber que existe uma alta concentração de hormônios no sangue, né? Porque a mulher voluntariamente coloca todos os dias para dentro do corpo dela uma alta concentração de um hormônio sintético para fazer aquele mecanismo de anovulação, né? De parar com a ovulação. O que acontece? O fígado liga um alerta e fala, opa, estamos com hormônio demais. Uma das coisas que ele faz, dentre várias, é liberar no sangue uma proteína chamada SHBG, Sexual Hormone Binding Globulina, globulina carreadora dos hormônios sexuais, que é uma proteína que é muito estimulada pelo aumento do estrogênio no sangue da mulher, o que acontece com o uso da pílula. Só que o SHBG tem mais afinidade pela testosterona do que tem pelo
pelo estrogênio. Então o que acontece? Ela toma uma pílula, o estrogênio, o aumento do estrogênio vai estimular a liberação do SHBG, essa proteína que o fígado produz, que se liga à testosterona numa ligação indisponível. Ela bloqueia a testosterona da mulher. Então você imagina, a mulher já tem 10 vezes menos testosterona que o homem, né? Então já está ali com estresses, né, causando também alterações da produção dos hormônios androgênicos na mulher, né? A vida estressada da mulher, no dia a dia, etc., que toma a pílula num mecanismo de facilitar a vida. Aumenta o SHBG no sangue, o que acontece? O SHBG bloqueia a testosterona, libido vai lá para baixo. E não só libido. A mulher, por isso, inclusive, muitas mulheres usam a pílula para melhorar a acne, né? Porque ela bloqueia os andrógenos no corpo da mulher e realmente tem esse efeito de bloquear a acne, uma coisa que a gente pode melhorar com 300 outras coisas que são saudáveis para a mulher e não precisa colocar um hormônio externo, né, que vai causar esse mal todo que eu estou a explicar. Mas, quando ela bloqueia, né, quando o SHBG vai lá e se liga ao andrógeno, né, bloqueia a ação da testosterona. E o que acontece? A mulher, libido lá embaixo, vai a zero, né? Namorado ou marido, né, ficam seriamente afastados, né, pela baixa de vontade sexual. Além disso, aumenta a celulite na mulher. O aumento de celulite está linearmente relacionado com isso. Você vê que o homem tem uma incidência de celulite infinitamente menor que a mulher. E isso está relacionado com a maior concentração de testosterona e menor concentração dos hormônios, dos outros hormônios de esteroide. Então, se você já baixa esse pouco de testosterona que a mulher tem, aumenta a celulite sempre. Aumenta a celulite sempre. Diminui a chance de formação de massa muscular, diminui a força, a densidade muscular da mulher, porque a testosterona, o andrógeno, tem esse efeito anabolizante, né? Um efeito de tonificação muscular, né? Dada por isso que os homens têm muito mais massa muscular que as mulheres. Ou seja, é um pouquinho de testosterona que é fundamental, que a gente muitas vezes até em modulações hormonais a gente pode fazer para a mulher, mas que nesse momento, né, na fase reprodutiva dela, não tem que ser inibido essa testosterona da mulher e a pílula anticoncepcional faz isso. Então, gente, Maria João, minha resposta em relação a que horas é melhor você tomar a pílula anticoncepcional. Nunca. Nunca é hora, eu nunca vou dar um conselho se é melhor você tomar junto ou depois da alimentação, porque qualquer hora é ruim, tá bem? Não faça isso, converse com seu médico, outras técnicas anticoncepcionais, vá fazer, usar outra técnica, qualquer que seja, que não seja colocar esses hormônios externos. Falo isso de uma forma enfática, indo de encontro contra, infelizmente, muitos colegas meus que fazem uso, prescrição de pílulas anticoncepcionais para os pacientes. Eu acredito que isso um dia vai mudar, tá bem? Pela quantidade de efeitos colaterais que a pílula... Hoje mesmo eu peguei uma paciente, se ela estiver assistindo aqui, eu sempre dou um exemplo do dia, né? Eu hoje peguei uma paciente, não vou citar o nome dela, se ela quiser se apresentar, que teve uma trombose, né, da veia porta, teve uma trombose da veia porta, e o único fator de risco grave, né, ela grave, um problema grave de saúde, e o único fator de risco que ela tinha era o uso de pílula anticoncepcional durante muitos anos. E isto é um fator de risco de doenças cardiovasculares na mulher, tromboses e outros problemas, infartos, etc., tá bem? Por causa dos efeitos trombogênicos do estrogênio. Isso está imenso escrito na bula, né? Por isso que mulheres que já tiveram problemas de embolias, etc., não podem tomar pílula anticoncepcional. O efeito trombogênico da pílula é marcado, é grave e é subvalorizado quando se prescreve pílula anticoncepcional. Ah, eu tenho uma acnezinha, vou começar a tomar pílula. Que isso? Que isso? Você vai desregular todos os seus hormônios? Porque desregula, na grande maioria das mulheres. Pode ter algumas mulheres que tenham maior tolerância, mas nunca é positivo. Entendeu? A tireoide sofre com isso. Eu vejo mulheres usando pílula inflamadas, né, marcadores inflamatórios, que não é só o SHBG que o fígado produz uma outra proteína, um marcador inflamatório chamado proteína C reativa. E eu pego regularmente pacientes... olha lá. Isso daí é de família. Você... Pílula e cigarro, então, e bomba relógio. Mas totalmente, Paola. Eu lembro, quando eu estava começando a minha vida acadêmica, que eu fui fazer, eu passei por várias áreas da medicina e eu fui fazer um plantão voluntário em uma unidade coronariana no Rio de Janeiro, uma das melhores unidades coronarianas do Rio de Janeiro, e o Dr. Vinícius Elia, eu lembro o nome dele,
é um médico excelente, renomado, cardiologista lá no Rio de Janeiro, e eu lembro que a gente estava passando visita nos leitos e a gente passou por uma jovem de 30 e poucos anos e ele perguntava assim mesmo, jovem de 30 e poucos anos com infarto, quais são as causas? Perguntando assim para o acadêmico, não sei o quê. E aí o pessoal não sabia falar direito, sei o que assim, das duas uma, ou é cocaína ou é pílula anticoncepcional. Assim mesmo, e a jovem ali no leito, deitada, à beira da morte. É claro, tinha outras causas, né? Mas ele quis falar assim as causas mais... as causas mais frequentes, né? Que apareciam ali naquela terapia intensiva de cardiologia, né? Uma das mais famosas do Rio de Janeiro. O que estão escrevendo ali? Desregula todas as hormonas femininas. Não adianta ficar a beber submeter pelas almas da pílula aumenta imenso. Exatamente. Obrigado. Exatamente isso que eu falei. Isso é uma das coisas, né, que acontece muito. As pessoas falam, doutor, não sei por que eu não estou emagrecendo. Olha, comecei a fazer jejum, já mudei um pouquinho minha alimentação, não sei o quê. Aí eu vejo a pílula anticoncepcional, tomo uma pílula altamente retentora de líquido, né, de hídrica. É uma pílula que bloqueia a testosterona, tá lá toda inflamada. Não adianta, gente, você não emagrece se você tiver com o corpo inflamado. Não emagrece. Por quê? Porque a inflamação bloqueia o seu metabolismo. Um dos órgãos que mais sofre com a inflamação é a tireoide. A tireoide é o modulador metabólico do nosso corpo. Né? É aquela analogia que eu faço da lareira, né? que vai queimando a lenha. Então, se você tiver a lareira apagada, não adianta se você disponibiliza a sua lenha inteira, que você joga na lareira apagada, ela não queima, entendeu? Você tem que ativar, ligar com o fogo, acender a tireoide, aumentar o número de lareiras, né? O que eu chamo de biogênese mitocondrial, mas não adianta deixar a lareira apagada, tá bom? E muitas vezes a pílula apaga a lareira. Anel vaginal é qualquer tipo de hormônio que você coloque no seu corpo, de qualquer via. Mete por implante, mete pela boca, mete pela vagina, por onde for. Entrou hormônio no seu corpo, ele faz uma desregulação hormonal. Ponto. Ponto. Não existe isso. Ah, mas é só progestágeno. Faz uma desregulação hormonal ao nível de progestágeno. Talvez tenha menos efeito trombogênico, mas tem muito mais efeitos progestágenos, do excesso de uma progesterona sintética que inibe a sua progesterona natural e que, consequentemente, vai ter uma desregulação. Tá bem? Bom, esse assunto é muito polêmico, é muito grande. Eu nem gosto de ficar falando sobre assunto polêmico em live para não criar discórdias, etc. Mas essa é a minha postura e nesse ponto eu sou radical. Pela experiência clínica que eu tenho. Vamos lá, outra aluna do MES fez uma outra pergunta, Antônia Serpa. Olá, Antônia, prazer, obrigado pela pergunta. Uma das novidades para mim, desde que eu entrei no MES, foi o uso do cominho preto. Gostaria de saber qual a melhor forma de ingerir e qual quantidade. Muito obrigado. Muitas pessoas não conhecem essa especiaria, mas eu falo delas no MES porque o cominho preto, também chamado de nigella sativa, para quem nunca ouviu falar, isso vende em ervanárias, em mercearias, etc. Nigella sativa, como o nome diz, nigger, né? Nigella vem de nigger, que do latim é negro, né? Ela também é chamada de gergelim preto. A nigella sativa, ela é uma planta que é uma especiaria que a gente usa, né? E aliás, adendo aqui, usem especiarias. No MES eu falo muito sobre isso. O uso de especiarias é uma das melhores armas de saúde que a gente pode ter. Especiaria, ela é uma condensação de fitoquímicos, substâncias boas para a nossa saúde, cumarinas, saponinas, terpenos, etc., né? Naquele pozinho que a gente coloca. O orégano é muito usado para equilibrar a flora intestinal bacteriana, né? Porque ele mata fungos e outras coisas. E o cominho preto, que a gente fala, a cúrcuma sabe-se muito, que é muito usado como mecanismo anti-inflamatório, a canela como modulador do nosso metabolismo do açúcar, né? O cominho preto é muito utilizado para emagrecimento. Por quê? Porque dentre vários princípios ativos, existe um princípio ativo chamado timoquinona. A timoquinona é um regulador metabólico, anti-inflamatório, antioxidante, então ativa algumas vias relacionadas com emagrecimento. Tem vários estudos, se vocês colocarem no PubMed, né, nigella sativa ou cominho preto, e artigos, vocês vão ver. Existem vários estudos mostrando, então é um hábito que eu ensino no MES, já que as pessoas não ouvem, não conhecem, né?
de colocar cominho preto em alguns alimentos, é gostoso, você normalmente pode colocar em qualquer momento, pode colocar no batido, pode colocar na sopa, pode colocar na salada, etc. E normalmente a dose que você usa é uma colher de chá, né? Você coloca uma colher de chá, pulveriza ali, e sempre nas refeições você pode colocar e pode usar quantas vezes você quiser. Tem relatos impressionantes, às vezes a pessoa vai falar, doutor, olha, coloquei o cominho preto, fiz mais umas 2 ou 3 modificações e realmente tenho notado que eu tenho melhorado o meu peso, etc. E você vê então o que acontece quando você junta, né, todos os pilares que a gente vai corrigindo, né, e as pessoas vão modificando, e é por isso que eu ouço, né, diariamente pessoas falando, doutor, olha, mudei a minha vida, isso daí, o MES mudou a minha vida, ou então os conselhos do doutor mudaram a minha vida, etc. E a pessoa simplesmente desformatou, né, e começou a introduzir hábitos saudáveis na vida, e isso, para quem entende, pratica e se transforma, realmente é um divisor de águas na vida. Você só tem que querer experimentar. Bom, então é assim. E lembrar, nada disso é milagre, né? Não existe milagres. Isso é um somatório, né, de hábitos que você introduz na sua vida e você sente a diferença. Não existe milagre, não existe condimento mágico. Então, se você fizer toda a sua vida errada, né, de glutão, comendo um monte de coisa errada, inflamatória, e aí jogar um pouquinho do cominho preto em cima e achar que isso vai emagrecer você, esquece, porque é uma conjuntura de fatores que juntos fazem um sinergismo e isso resulta no emagrecimento saudável, tá bem, gente? Porque isso é uma palavra, tá linkada com a outra, emagrecimento saudável. Emagrecer é fácil, né? Você apanha um cancro que você emagrece, começa a fumar que nem um desalmado que você emagrece. Isso é fácil. Até aquelas pessoas que falam, então agora eu ouvi falar que jejum é bom, vou sair fazendo jejum que nem um louco. Péssimo hábito, você não pode fazer isso. O seu corpo rapidamente vai entrar em processo de hibernação, porque o excesso de restrição calórica vai fazer com que o seu corpo entenda que você está passando por um momento de inanição, né? Um momento de restrição calórica muito grande, né? O que ele pensa? Opa, sinal vermelho. Estamos passando por um momento de dificuldade muito grande, vamos diminuir o nosso metabolismo. E ele faz isso. São técnicas de diminuição do metabolismo, de sobrevivência. Então você não deve fazer isso. O que você tem que fazer é ensinar para o seu corpo que existe uma fonte de energia imensa dentro das suas células adiposas. Isto chama-se cetoadaptação. O seu corpo tem que aprender a utilizar a gordura como fonte de energia. Igual você ensina o seu filho a andar de bicicleta e você vai do lado dele, carrega ele, depois você já solta, mas tem as rodinhas, e aí depois sem as rodinhas você tira uma rodinha e fica 2, e você tá sempre de olho nele, até um dia que seu filho tá andando de bicicleta e você nem mais vê ele. Entendeu, gente? É assim que faz. Você não pega o seu filho, coloca em cima de uma bicicleta e fala, agora vai andando. Não, é aos poucos. Tudo na vida é assim. Só que as pessoas querem fazer jejum, nunca fizeram na vida, ouviram falar que jejum de 48 horas faz autofagia e agora pare de comer. Não pode. Seu corpo não sabe o que é isso. Então você não faça. Você condicione o seu corpo. Por isso que existem várias técnicas de condicionamento. Desde você começar a diminuir a sua frequência de alimentação, aumentar o intervalo, cortar snacks, fazer mais dietas à base de gorduras, para o seu corpo começar, em alguns momentos, fazer uma refeição só com gordura, porque o seu corpo vai estar entendendo o que é queimar gordura. Tirar os carboidratos é um passo muito importante para você ensinar o seu corpo que existe a gordura como fonte de energia, porque se você está sempre comendo açúcar, sempre comendo carboidrato, sempre comendo proteína, sempre liberando insulina, o seu corpo nunca vai chegar nesse que eu chamo tesouro, que é a sua gordura armazenada. E quando você chega nesse tesouro e o seu corpo entende como utilizar, aí sim não existe uma termogênese adaptativa, ou seja, o seu corpo não precisa entrar num bloqueio metabólico porque ele tem energia. Deu para entender essa diferença? Porque seu corpo entende que existe ali uma energia que ele possa pegar. Então ele não tem por que entrar, a menos que você já esteja com uma porcentagem de gordura muito baixa, que o seu corpo não tenha mais o que utilizar. Aí ele vai entrar de qualquer forma, porque ele não tem de onde tirar. É uma pessoa que tem um cofre do banco, estava cheio de dinheiro, agora o cofre está vazio. Pronto, aí já não dá. Aí realmente ela vai ter que economizar. Mas se a pessoa descobrir que tem um cofre de dinheiro, sem dinheiro, e aquele dinheiro estiver disponível,
a pessoa utiliza. Tá bem? O que não pode, é aquela analogia, ter o segurança do cofre ali na frente, e aí ele não deixa você tirar o dinheiro. Mesmo tendo dinheiro, ele não deixa você tirar. O segurança é a insulina. Por isso que a cetoadaptação ela é um pilar fundamental, é você modular a sua insulina. Diminuir aquele estado chamado resistência insulínica, em que seu corpo não consegue mais ativar os receptores de insulina na célula para você translocar o GLUT4, né, que acontece é o seguinte, a insulina ela se liga no receptor, na célula, e aí existe uma pontezinha, uma porteira, que vai abrir para entrar a glicose. Então a insulina entra, transloca o GLUT4, que ele vai para a membrana e entra a glicose. Quando você tem resistência insulínica, essa via de translocação do GLUT4 está bloqueada. Então entra a insulina e ela não atua, ela não ativa a célula. Então a glicose fica circulando, é o famoso diabetes tipo 2. Então você tem que sensibilizar de novo os seus receptores, tá bem? Que eles estão bloqueados. E você faz isso com várias técnicas, e é muito do que a gente vai falando, né, esses dias todos. O cominho preto tem em vários lugares. Aqui eu já vi umas 3 ou 4 ervanárias, só aqui em Aveiro eu já vi. Vamos lá, outra pergunta. Senão, hoje eu jurei que eu vou acabar com as perguntas, dá tempo ainda. Sandra Gouveia, também aluna do MES. Obrigado, Sandra, por toda a confiança. Olá, eu tenho meu sistema imunitário sempre em baixo. Apesar de ter alterado a alimentação, sempre fui muito descuidada. Bom, é assim, a alimentação é um dos maiores pilares para a gente melhorar a nossa imunidade. E estamos vivendo uma época em que imunidade não é mais um luxo, né? É uma necessidade. A gente tem que otimizar as nossas vias imunológicas, né? Independente de vacina, tratamento precoce, álcool gel. O nosso exército é o mais importante. A gente ter o nosso corpo blindado do ponto de vista imunológico e desinflamado por aquelas cascatas que causam a morte pelo vírus, né? Aquelas citocinas inflamatórias, aquela tempestade inflamatória que acontece num corpo que está desregulado, principalmente um corpo que já está previamente inflamado, e aí o vírus, ele, ao se multiplicar no nosso corpo, ele gera uma tempestade e vai gerar fenômenos inflamatórios, trombogênicos, e acabam levando a pessoa para o tubo e morre no hospital, etc. Então, você tendo seu corpo bloqueado, sua imunidade blindada e o corpo desinflamado, você tem tudo que você precisa para não sofrer as consequências, né, desse vírus, e pode passar ou desapercebido, ou como se fosse uma virose, daquela mais simples, fiquei com 2 dias de dor no corpo e já passou, etc. Isso é que é muito importante. Então, ter o corpo imunologicamente otimizado e desinflamado. A alimentação, para mim, de todos os pilares, é o mais importante para você otimizar isso na sua vida. Então, dona Sandra, espero que você já me mandou esse texto há algum tempo, eu espero que você já esteja assistindo às aulas, né, e já esteja colocando em prática a alimentação do MES, que ela é totalmente voltada à nossa otimização imunológica e desinflamação. Porque eu não consigo entender uma pessoa emagrecer sem ter o corpo desinflamado. A inflamação por si só faz a gente ganhar peso. Por quê? Porque o corpo inflamado libera cortisol. O cortisol é um hormônio glicogênico que vai liberar insulina, e a insulina é o porteiro que eu acabei de explicar. E além disso, a inflamação bloqueia a ação da tireoide. Então, com a inflamação no seu corpo, a tireoide está suprimida e a lareira está apagada, né? Porque a tireoide, lembra que eu falei, né? É quem acende o fogo da lareira. E além disso, se o corpo está inflamado, o cortisol está sendo liberado, que é um hormônio anti-inflamatório natural do nosso corpo, e o cortisol liberado libera, que é um hormônio glicogênico, libera insulina. A insulina é o porteiro do cofre. Ou seja, não só não sai lenha, como a lareira está apagada. Ou seja, quem tem corpo inflamado não emagrece. Ponto. Tá bem? A menos que você seja uma pessoa que não tenha predisposição a ganhar peso. Você pode falar assim, minha amiga, eu sei dela, ela tem uma doença inflamatória grave, mas ela é magra. Pronto, o gargalo dela, o elo mais fraco da corrente dela não é peso. Mas provavelmente ela tem um outro problema, pode ser ter um cancro. A inflamação gera cancros em pessoas, porque você imagina como se fosse, né, um foguinho lento que vai queimando aquela pessoa, se for uma inflamação muito grande, até um fogo muito grande,
que a médio e longo prazo vão gerar um problema grave. Não pode. Desinflamar o nosso corpo é fundamental, como eu falei no início da live, é um pilar de saúde e envelhecimento. Ter o corpo inflamado está relacionado hoje com todas as doenças. Todas as doenças. É a base da depressão, é a base do Alzheimer, é a base de doenças cardíacas, etc. Então, desinflamar o corpo é fundamental e a alimentação é um dos principais pilares para isso. Então, o que eu estava falando, Sandra, que você estava falando aqui, é meu sistema imunitário é fraco e minha alimentação não é boa. Isso é, para mim, quase um pleonasmo. Você está falando a mesma coisa, né? Porque uma coisa está linkada com a outra. Constantemente tem o herpes no nariz. É muito relacionado. Sistema imunológico, o herpes é um oportunista, né? Baixou o sistema imunológico, a herpes aparece. O que me causou nevralgia do trigêmeo pós-herpética. Aí a coisa é até mais grave, né? Nevralgia do trigêmeo pós-herpética. Devo reforçar com algum complexo vitamínico? Antecipadamente, muito obrigada por tudo. Então, assim, constantemente tem um herpes no nariz, o que me causou nevralgia do trigêmeo. Pois é. Sandra, realmente a coisa aqui não tá boa, não. O que acontece? Realmente uma das causas de nevralgia do trigêmeo, para quem não sabe, nevralgia do trigêmeo. Nevralgia é uma dor no nervo trigêmeo. Trigêmeo é um quinto par craniano. A gente tem os pares cranianos, né? E existe o par número 5, que é o nervo trigêmeo, que é um nervo muito importante para a sensibilidade da nossa face. As pessoas que têm nevralgia do trigêmeo, elas têm muita dor, né, na face, é uma dor muito violenta, muito forte, não desejo a ninguém, tá bem? E coitada, quando ela teve essas crises de nevralgia do trigêmeo, eu acredito que ela deve ter sofrido bastante. O trigêmeo também tem uma função de motricidade da mandíbula, os músculos da mastigação. Mas o que acontece então? Por causa do herpes, ela fez uma inflamação do nervo, né, o que chama-se nevralgia do trigêmeo, e aí ela teve essa síndrome. E aí o que acontece, né? A pessoa, quando tem essa imunidade enfraquecida, o herpes, que é um vírus oportunista, ele fica ali latente no nervo e quando o exército, né, dá um mole, ele vai e aparece, né? Igual, você imagina aquela galera na fronteira do México, né, para entrar nos Estados Unidos. Aí quando o exército tá fazendo a ronda, quando eles vão para lá, vai lá o pessoal e invade o país. Então é mais ou menos assim, se a sua imunidade estiver ali ligada, o vírus da herpes não faz nada. Quando a imunidade dá um mole, o vírus se manifesta. Uma das causas muito comuns, né, de herpes é a alimentação. Uma alimentação errada, mais uma vez, a alimentação inflamatória, né? E quando você tem muita inflamação no corpo, o seu exército é desviado por outra coisa. E aí o vírus, que é oportunista, ele aparece. Mas alimentos muito relacionados com o aparecimento de herpes são alimentos principalmente com alta concentração de arginina, que é um aminoácido. Então, principalmente o chocolate, os frutos secos e as carnes animais. Eu costumo falar, uma pessoa que tem herpes de repetição muito frequente, faz uma experiência, fica um tempo sem comer chocolate e carnes, proteínas animais. Não vai morrer por isso, garanto, e eu tenho certeza que enquanto ela estiver nessa dieta, só tirando chocolate, todos os derivados de chocolate, e proteínas animais, aí tem que tirar as carnes todas, tá bem? Principalmente carnes vermelhas, mas todas as carnes. Essa pessoa, enquanto tiver com essa alimentação, ela não tem herpes. Posso garantir, posso botar meu diploma quase ameaçado. Não vai. Se ela reforçar ainda, usando o aminoácido, que é o antagônico da arginina, que é a lisina, mais ainda. Então ela pode tomar lisina, que existe em cápsula, até 500 mg, ela toma 3 comprimidos por dia. Toma a cápsula de lisina e corta esses alimentos. É impossível ela manifestar herpes, mesmo com o sistema imunológico fraco. Mas o mais importante que a gente tem que fazer é fazer uma alimentação diversificada de forma que você estimule o seu sistema imunológico. Entendeu? Isso é que é a magia. Você faz vários alimentos, todos vão estimular seu sistema imunológico, vão equilibrar seus aminoácidos e você não vai manifestar a doença. Deu para entender, gente? Então, é basicamente isso, né? Pilar, né? E um outro pilar que a alimentação faz também é você modular o nervo, né? Porque no caso dela, com a nevralgia do trigêmeo, ela teve ali uma desregulação da condutibilidade nervosa e fez com que aquele nervo manifestasse dor. Então você, quando faz uma alimentação diversificada, e às vezes numa fase aguda até uma suplementação, você coloca magnésio, vitamina B12, ácido lipóico, ômega 3, todos os alimentos todos os nutrientes que a gente tira da alimentação e que em doses ótimas no nosso corpo modulam a condução nervosa
e fazem com que esses sintomas todos melhorem. Ainda tem mais um, metilsulfonilmetano e o SAMe, S-adenosilmetionina, são suplementos naturais que ajudam a melhorar quadros de nevralgia pós-herpética, etc. Então, é assim, gente, é um pupurri de coisas naturais que você consegue fazer para você prevenir a herpes, né? E para modular as dores nervosas. E quando a gente fala aqui de nevralgia do trigêmeo, a gente está falando sobre várias, né? Várias alterações do sistema nervoso podem acontecer. Inclusive até dormências, parestesias, ou até doenças mais graves, né, como distúrbios de mielinização, como a esclerose múltipla, etc. Né, porque aí a vitamina D, esqueci de falar da vitamina D, que agora eu falei de esclerose múltipla, eu lembrei. A vitamina D tem um papel fundamental na condutibilidade nervosa, no processo de desinflamação e no estímulo imunológico, na modulação imunológica. Por isso que se fala hoje muito da vitamina D, né, nesse processo de prevenção da infecção pelo vírus. Tá bem, gente? E quando a gente fala vírus da herpes, a gente está falando desses vírus aí malucos que andam pelo ar e sobre todos os vírus, né? O vírus é sempre um oportunista que ele aproveita das nossas células para se multiplicar. Então, se a gente já tem um sistema de defesa inato, né, fortalecido, ele não consegue ter sucesso, né, nessa empreitada. E vamos lá, não dá tempo. Última pergunta que eu tinha aqui, e hoje eu vou conseguir, eu só selecionei 4, porque eu estava otimista, selecionando 8 sempre e nunca conseguia. Pela essa vantagem do médio, eu estou mudando meus hábitos de alimentação que eu achava que eram bons. Ah, que bom, Tati. Fico mesmo feliz. A Paola, a paciente. Paola, eu quero que você dê esses testemunhos aqui, porque a Paola vai perder, vai chegar ao peso dela mais rápido que a gente imagina. Renata Paiva, que já tinha feito uma pergunta uma vez, agora aqui outra pergunta da Renata. Ela é aluna do MES, dedicada, estudiosa lá das aulas. Bom dia, doutor. Pode me esclarecer algumas dúvidas, Renato? Tem sempre muitas perguntas, né? É mito ou é verdade que não é bom realizar mais de 16 horas de jejum durante o período menstrual? Não é assim. Não é que não possa realizar mais de 16 horas de jejum. Não é isso. A mulher, quando está no período pré-menstrual, né, e durante a menstruação, né, na fase pré-menstrual e na menstruação, o que acontece? A mulher, ela tá com a diminuição, né? Está naquela queda dos hormônios sexuais, que são hormônios de bem-estar da mulher, né? Os hormônios de tranquilidade, como a progesterona, de bem-estar, etc. Esses hormônios começam a cair. Então ela tem a sensação, né, de mais irritabilidade, né? A sensação tem aquelas compulsões alimentares. Quem aqui, mulher, nunca teve a compulsão de comer um chocolate quando está entrando para menstruar, né, na TPM, que atire a primeira pedra? Pois não é culpa sua, né? O chocolate, ele tem princípios ativos, né, que modulam receptores de serotonina, além do açúcar, né, que dão uma sensação de bem-estar, né? Aquela mulher que terminou o namoro, vai lá e acaba com a caixa de chocolate, né, para buscar no alimento uma fonte de prazer. Isto é normal no período pré-menstrual, porque a mulher está passando, né? Infelizmente, né? Ou felizmente, não sei, o ciclo hormonal da mulher é uma montanha russa, né? Diferente do homem, né? Aumento dos hormônios, diminuição dos hormônios e fica nessa montanha russa. Durante aquele período, né? Principalmente na fase pré-menstrual, naquela última semana antes da menstruação e durante a menstruação, a mulher pode ter, não é necessariamente das mulheres, mas ela pode ter mais dificuldade em realizar jejuns prolongados. Por quê? Porque está com mais compulsão, está com mais irritabilidade, está com mais, né, carência, etc. Então, não é a melhor época, principalmente para aquelas mulheres que não estão ainda praticando o jejum de uma forma muito, né, já consistente, né, e vão ter mais dificuldade. Aí, se começar o jejum nessa fase, vai achar que não consegue, teve muita dificuldade, etc. Deixa para fazer nas outras fases, né, principalmente na primeira quinzena, né, na primeira fase do ciclo, que aí a mulher tem níveis maiores de estrogênio, etc., ou até mesmo na terceira semana, mas não deixe para a quarta semana, né, no período pré-menstrual, vai ser mais difícil, e eu acho que é isso que a Renata quis se referir, né, quando ela fala que não é bom realizar 16 horas. Não é que não seja bom você 16 horas, eu acho que até é possível. Jejuns mais prolongados é que se tornam mais difíceis, embora para muitas mulheres totalmente execuíveis, tá bem? Mas isso depende do seu grau de adaptação, do seu grau de condicionamento.
É a mesma coisa com uma atividade física. De repente, a mulher na TPM, que não treina muito, não tem muita vontade de fazer ginástica. A mulher que está fazendo exercício físico regular, na TPM faz na mesma, porque não faz nenhuma diferença. E também essa oscilação de humor e oscilação de compulsões, etc., é uma coisa individual de cada mulher. Tem mulheres que têm muito, tem mulheres que quase não têm. Então isso é individual, como tudo na vida, né? Não existe uma generalidade, tem mulheres sim, mulheres não. Vou logo dizendo mais uma vez, mulher que está usando pílula anticoncepcional, né? Falando de novo sobre isso, normalmente tem mais dificuldade sempre, tá bem? E é isso. E a segunda pergunta, para quem começou a ter hábitos alimentares saudáveis, parabéns, Renata, o zinco é um aliado para tratamento de acne na mulher adulta? Obrigado, doutor. Eu acho que para quem começou a ter hábitos alimentares saudáveis, talvez nem seja o momento que precise usar zinco. Isso é importante, né? Aquelas pessoas que tomam suplementação para justificar uma alimentação errada. Né? Você, quando está fazendo uma alimentação certa, eu, por exemplo, todos os dias encho uma mão de semente de abóbora e como, né, antes de uma refeição, porque me dá saciedade, me dá nutrientes, muitas vezes até para quebrar o jejum eu faço isso, e a semente de abóbora é uma das melhores fontes de zinco, que é um mineral fundamental para metabolismo, principalmente no homem, né, para prevenção de cancro de próstata, para metabolização dos hormônios esteroides, etc., mas para a mulher também. Então, assim, se você começou, pela sua pergunta, né, para quem começou a ter hábitos saudáveis, o zinco é um aliado para tratamento de acne, o zinco é sempre um aliado para a modulação dos hormônios sexuais. E no caso da acne, sim, porque o zinco ele é um modulador muito interessante das duas principais enzimas daquela cascata dos esteroides, que é a 5-alfa-redutase e a aromatase. Aquelas enzimas que transformam a testosterona numa testosterona mais forte, uma DHT, ou então transformam em estrogênio. E o zinco modula essas enzimas. Eles fazem com que essas enzimas funcionem de uma forma harmônica com o seu corpo. Então, é sim um excelente aliado. Zinco, muitas coisas do nosso dia a dia expoliam zinco, como excesso de álcool, excesso de tabaco, o estresse. Também o zinco ele modula 5-alfa-redutase, mas também modula 5-beta-redutase, que é uma enzima que metaboliza o cortisol. Se você tem muito cortisol circulando, porque você está muito estressado, você precisa de mais metabolização do cortisol, vai utilizar mais a enzima 5-beta-redutase. 5-beta-redutase é zinco dependente e você expolia mais o zinco. Então, reposição de zinco para as pessoas muito estressadas, para as pessoas que bebem muito, para as pessoas fumantes e para as pessoas que têm uma alimentação deficiente. Quem não tem nenhum desses hábitos e come super bem, muitas vezes nem é necessário. Você só tem que saber se você está com os níveis ótimos de zinco, e isso sim, garanto para você que se você faz uma alimentação perfeita e não tem nenhum desses hábitos ruins que eu falei, né, você não tem acne, porque o seu corpo vai estar, do ponto de vista nutricional, equilibrado, com níveis ótimos de vitamina A, níveis ótimos de vitamina C, níveis ótimos de zinco, e você não vai ter, né, a manifestação, né, da lesão acneica, etc. Vai ter os hormônios sexuais equilibrados e acredito que nem precise de suplementação, tá bem? Eu, por exemplo, não faço suplementação de zinco, já há muito tempo não faço. Às vezes eu tomo um pouquinho, quando eu tomo o Good Green, né, o Good Green tem um pouquinho de zinco, mas eu digo suplementação de zinco em cápsula, pronto, o Good Green tem zinco, mas eu considero o Good Green como uma parte da minha alimentação, né, porque ele ali é tudo natural, não digo suplemento em cápsulas, eu não tomo, e eu tenho a pele ótima e pronto, porque a partir da minha alimentação eu tenho esse hábito de comer a semente de abóbora todos os dias. Mas ômega 3, Val, quebra o jejum, tá bem? Ômega 3 é um veículo oleoso, inclusive, então você não deve tomar durante jejum. Inclusive, a ômega 3 até absorve melhor durante as refeições. Então tome à noite, na hora de dormir, ou então na hora de uma refeição, mas não tome na hora de jejum. Quer dizer, se você faz jejum à noite, também não deve tomar à noite, você tome numa refeição. Tomar remédio depende do remédio. Tem que ver na composição, etc. Isso é uma pergunta muito vasta. Não dá para responder. Qualquer remédio tem remédios e remédios. Remédios que tem na composição açúcares até, né, como saquetas de glucosamina, que eles colocam um monte de edulcorantes, etc. E comprimidos com lactose, etc. Aí depende do remédio. Tem que até, inclusive, conversar com o seu médico. Mas suplementos vitamínicos à base de gordura, não. Né? Vitamina D, vitamina E, ômega 3, essas vitaminas, ou coenzima Q10, também ele vai no veículo oleoso, isso tudo não pode. Gente, estou ficando sem voz, acabaram as perguntas,
Tô ficando até um pouquinho de dor de garganta. Assim, minha mãe me viu beber água a live inteira. Muito obrigado por mais uma live. Obrigado pela presença. Espero ter respondido as perguntas daqui do pessoal do MES e as perguntas das pessoas que participaram aqui. Gente, beijão. Muito obrigado por todo esse carinho que eu tenho tido aqui nas lives todas. Até semana que vem. Quem tiver dúvidas e perguntas, coloca as perguntas para mim, ou então mandem as perguntas para o Daniel e eu respondo aqui nas lives ao vivo. E beijinho, gente. Val, sinto náusea depois de tomar o ômega 3? Não sei. O que eu acho do clorela? Vou responder duas perguntinhas na tela. Bem, essa náusea que você sente com o ômega 3, Val, eu não sei. Pode ser até da marca do ômega 3 que você usa, tem que ver se tem algum outro óleo associado. Eu já vi um ômega 3 até com óleos vegetais na composição. Isso daí é um lixo, nunca faça isso. Tem que ser um ômega 3 de boa qualidade. Faz aquele truquezinho de colocar no congelador, porque o ômega 3 não tem que congelar, né? O que eu acho da clorela? Clorela é uma alga, né? Riquíssima em clorofila, excelente para detox. Eu utilizo muito a clorela nos batidos muitas vezes e o Good Green, né? O Good Green Stuff, para quem não sabe, é um suplemento que eu uso diariamente, que se compra num site chamado Vitalife. Se a Suzana puder escrever, ela escreve o site aqui, vitalife.pt. É um site que tem. Eu adoro Good Green, eu sou um dos embaixadores de língua portuguesa dessa marca, porque realmente eu utilizo e recomendo para todos os pacientes. E ele tem clorela na composição, mas se você usa clorela simples, pode usar. Uma dica importante para a clorela, que eu acho que é uma das melhores formas de você usar clorela, é principalmente para os comedores de sushi. Quem come muito peixe, come sushi, principalmente os peixes, né, de cativeiro, etc. Hoje a gente sabe que o peixe ele tem uma alta concentração de mercúrio e outros metais pesados. Principalmente esses peixes sushis, essas coisas assim, e até os peixes que estão no mar mesmo, né? Quanto maior o peixe, inclusive, maior esse processo de acúmulo de metais pesados, chama-se bioacumulação, que um peixinho vai comendo o outro e vai acumulando metais pesados. O peixe, quanto mais velho mais ele acumula isso. Mais uma técnica boa para você, no dia que você fizer, né, uma alimentação com muito peixe, etc., tome um pouquinho de clorela no momento ou logo a seguir que você está comendo esse peixe. Porque a principal função da clorela em relação a metais pesados, ela quela o metal pesado no intestino. Se você absorve esse metal pesado e depois ele vai para um tecido, né, vai para o cérebro, vai para a gordura, aí a clorela já não tem efeito detox.